Olá, então, muito boa noite a todas e a todos. Esse é o nosso último encontro da disciplina de Sociologia no Ensino Médio, Teoria e Prática, nesse semestre de 2021/1, que já está se encerrando. Desde já, quero agradecer a participação de todos vocês nas atividades que foram propostas, especialmente essas 3 semanas que a gente se dedicou a atividades assíncronas referentes à análise dos programas de ensino, das entrevistas dos professores, dos livros didáticos, enfim, aquela proposta mais prática da disciplina de pensar a realidade do ensino da sociologia a partir desses materiais, mobilizando, então, os aspectos teóricos que nós tivemos durante a parte teórica da disciplina, numa proposta aí de criar um simples, mas ao mesmo tempo importante diagnóstico a respeito do ensino da sociologia, uma imersão um pouco mais prática e não necessariamente tão teórica quanto os momentos anteriores da disciplina. Então, agradecer, acho que os trabalhos em geral, as interpretações, as análises foram muito positivas, certo? Claro que a gente sempre quer que vocês troquem ideias, participem mais, muitos de vocês fizeram esse movimento, outros nem tanto, mas me parece que a proposta em si ela foi cumprida, certo? Todos os exercícios foram realizados dentro da proposta da disciplina. E nessa última aula, então, eu vou fazer, como sempre, uma breve exposição, mas hoje um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida, enfim, porque a ideia é exatamente a gente conectar aí alguns pontos, algumas questões, para que vocês se sintam, como eu falei lá no início da disciplina ainda, lá no início do semestre, mais à vontade, com os estágios docentes que vocês vão encarar nos próximos semestres, que daí sim vocês vão ter aquela imersão na prática da docência efetivamente. E a proposta da disciplina em geral, ela foi baseada aí numa tentativa de imersão de vocês nesse que a gente denominou durante todo o decorrer da disciplina campo da sociologia escolar, ou campo do ensino da sociologia, para que vocês entendessem aí um conjunto de questões históricas, mas ao mesmo tempo contextuais, conjunturais, o próprio processo de dinâmica do retorno da sociologia para o ensino médio, os avanços que aconteceram, as diretrizes curriculares, ou seja, para que vocês se sentissem um pouco mais por dentro, efetivamente mergulhassem nessa realidade profissional para a qual vocês estão se preparando e que a partir do próximo semestre já certamente estarão exercendo, a partir dos estágios, na função de professores, dos nossos educandos lá na escola. Então, essa foi a grande proposta, se sentir um pouco mais dentro de uma comunidade engajada e voltada aí para toda a preparação, para todo o entendimento de tudo que a sociologia no ensino médio até hoje construiu, tudo que foi construído por essa comunidade, e para que vocês se sentissem um pouco mais abraçados, um pouco mais seguros com a chegada na atividade prática e profissional propriamente dita. A ideia também sempre foi aquela de problematizar grandes questões, fazer uma permanente reflexão do papel de vocês na escola, especialmente como professores, mas em particular como professores de sociologia e professores que vão aplicar efetivamente as ciências sociais na escola. A proposta, ela também está muito baseada numa, como eu falei antes, uma imersão, mas a fim de preparar vocês a partir dessas problematizações muito mais para uma permanente
autocrítica ou um permanente debate com o próprio campo, né? Que vocês não simplesmente mergulhem ou estejam imersos nesse campo, mas que vocês efetivamente se envolvam e aí possam participar do campo, né, mais ativamente e pensando desafios, pensando as dificuldades, mas também sabendo, né, que nós sempre estamos tentando, né, junto com os professores que atuam na escola, essa profissão para a qual vocês se preparam, estamos sempre aí tentando fortalecer e legitimar publicamente o campo das ciências sociais na escola, né? Destacando a sua importância, a sua finalidade, a sua especificidade em relação aos outros componentes curriculares, né? E também aí perante os desafios que se colocam aí com as reformas curriculares, especialmente no ensino médio. Então, para essa aula final eu fiz um pouco de uma metáfora, assim, tentei deixar um pouco mais lúdica a ideia, pensando aí, né, como vocês estão vendo os tijolos aí no fundo, né, em vez de necessariamente um quadro negro, né, um quadro verde que eu vinha usando nos slides anteriores, para a gente ter exatamente aí uma ideia de construção, certo? A gente está sempre construindo permanentemente esse espaço no qual a gente atua, né? A gente não vive aqui uma realidade de Matrix, né? Não, é um filme da minha época, não sei se é da época de vocês, mas a gente não vive uma realidade onde o professor vai sentar no banco escolar e vai receber as informações da cabeça baixadas de um conjunto de sistemas, de computadores, e vão daqui a pouco sair aí, né, conseguindo lutar Kung Fu ou coisas assim, né? Na verdade, a gente quer mostrar que é tudo um processo muito mais contínuo, permanente, de absorção de determinadas questões, de imersão numa história, mas também de uma mobilização permanente de experiências que cada um e cada uma vão ter durante o seu processo de formação e, mais do que o processo de formação, o processo continuado, né? O próprio processo da prática pedagógica lá na escola enquanto professores, né? É uma grandiosa retroalimentação, né, daquilo que se vê por base, por princípios, mas também que vai ser enriquecido e incorporado a partir das experiências individuais de cada um e da sua mobilização, engajamento e, o que eu gosto muito de dizer, imersão e participação ativa nas redes profissionais que se formam em torno do campo da sociologia escolar, certo? Então, na verdade, a gente vai fazer hoje meio que uma brincadeira de uma aula de engenharia, né? Parece que nós estamos hoje numa aula de engenharia, mas vamos lá. Bom, destacando, né, como sempre, aquela grande primeira problematização que a gente fez no início da disciplina, né, a ideia de todos os exercícios, todas as leituras que foram propostas, os conceitos que foram debatidos, as diretrizes curriculares, enfim, sempre foi a de problematizar as ciências sociais na educação básica para fortalecer a prática de vocês e sempre pensando nessas grandes dimensões que envolvem isso, né? O porquê ensinamos sociologia, o que podemos ensinar de sociologia, o como vamos ensinar, para quem nós estamos ensinando, né? Qual é o perfil das educandas, dos educandos, quem ensina, né? Conhecer muito o próprio perfil dos nossos colegas, professores que estão ministrando a disciplina de sociologia na escola, e também o grande debate que está no centro disso tudo é qual sociologia efetivamente aplicamos na escola. É claro que a ideia aqui jamais foi no sentido de dizer como vocês devem fazer isso. Na verdade, foi sempre um problematizar, certo? É um enriquecer a visão de vocês a partir de questões que já estão postas, de questões que foram muito desenvolvidas, de aspectos que avançaram bastante, de diretrizes curriculares que estão disponíveis,
e todas elas que foram fruto de experiências de ensino que foram, né, evidentemente, debatidas dentro desse campo, dentro desse espaço, a partir dos conflitos próprios do campo e que dão essa própria construção e dinâmica interna a ele, né? Aquilo que enriquece esse próprio campo são essas próprias disputas que estão ali colocadas e que foram sendo colocadas no tempo e no espaço. Certo? Em função das conjunturas, em função daquilo que ocorre fora do campo do ensino da sociologia, mas também daquilo que propriamente faz parte do que é efetivamente essa comunidade mobilizada em ensinar as ciências sociais na escola. Certo? Então, no fundo, né, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, nossa ideia aqui jamais foi dizer como vocês devem fazer as coisas. Mas, ao fazer as coisas, ao pensar como fazer as coisas, ao fazer essa reflexão, essa problematização, que cada um vai fazer a partir das suas experiências, enriquecer ela um pouco mais a partir de questões que já foram largamente debatidas e discutidas. Ou seja, nada mais foi do que mobilizar o legado da área, as experiências de ensino, as estratégias pedagógicas que nós já temos disponíveis. É claro que nada disso, isso tudo não serve para nada se não for exatamente para provocar vocês, né? E para fazer com que vocês avancem ainda mais, produzam ainda novas coisas, né? A partir do que já está ali colocado, que vocês tenham verdadeiros insights para inovar, para continuar desenvolvendo as práticas pedagógicas, debatendo as práticas pedagógicas, compartilhando as experiências que vocês têm e assim por diante. Certo? Então, quando nós falamos aqui em fundamentos, e esse foi o grande sentido da disciplina até então, foi abastecer toda essa carga que vocês já têm de experiências pessoais, de terem sido estudantes que tiveram sociologia no ensino médio, de serem estudantes que estão ligados a um curso de licenciatura, que tem as suas críticas a respeito desse próprio curso, né? Até lembro lá no início, num dos primeiros fóruns, o Felipe, se eu não me engano, falava bastante, tem muitos problemas na formação, né, no nosso curso, enfim. Vocês já estão imersos nisso, mas, na verdade, a nossa proposta foi, então, colocar para vocês um pouco mais de fundamentos que nada mais, que não são propriamente a sociologia no ensino médio, aquilo que vai acontecer daqui para frente, as lutas que vão ter daqui para frente. As lutas se modificam, os processos mudam, as conjunturas mudam, os contextos mudam, mas o importante é que a gente sempre tenha em mente que vocês estão sendo preparados, profissionalizados de uma forma que, na nossa expectativa, no nosso desejo, seja fazer com que vocês se tornem mais preparados para enfrentar, né, os novos desafios que vêm pela frente e, no fundo, é claro, né, fazer com que a sociologia continue presente na escola, continue tendo a sua importância defendida publicamente no próprio ambiente escolar, enfim. E tudo isso, né, na verdade, são resultados, digamos, concretos, né, toda essa história, todo esse processo, são resultados concretos que a gente não pode desvalorizar, certo? Então, quando a gente falava em fundamentos, por exemplo, né, aqueles lá presentes nos parâmetros curriculares, nas diretrizes curriculares, nas orientações curriculares, né, princípios epistemológicos, princípios metodológicos, princípio transversal, aí trazendo, né, temas, conceitos, teorias, o estranhamento, a desnaturalização, a prática da pesquisa como algo que pode aí ajudar a caracterizar um pouco da especificidade da sociologia na escola, a gente não está necessariamente apenas falando, né, de diretrizes curriculares. Será que tudo se restringe a diretrizes curriculares? Não, é muito mais do que isso, né? E isso vai incorporar coisas que vêm de fora do campo, coisas que vêm do próprio campo, mas ao mesmo tempo coisas que vêm da sociedade, né? Demandas dos estudantes, as questões do momento, certo? E essas são coisas, né? São elementos, fatores decisivos para o processo pedagógico que vocês vão realizar na escola, que vocês têm que ter uma formação, né, onde vocês estejam preparados para absorver isso na sua essência. Então, a gente está falando, né, muito aqui, essa disciplina
o que eu quero dizer é, vocês não têm que tomar essa disciplina como o fim das coisas, vocês têm que tomar essa disciplina como apenas a base, o princípio, o começo de uma carreira que vem pela frente, né? De uma imersão ainda maior, mais profunda que vem pela frente. Então, trata-se apenas de diretrizes curriculares? Não, muito mais do que isso. A gente tem fundamentos, mas a gente tem algumas estruturas, alguns pilares, né? Algumas coisas que precisam sempre estar colocadas aí, certo? Então a gente vai... Uma coisa que eu gosto muito de dizer é assim, ó, quando a gente está transpondo uma ciência, né? No caso aqui as ciências sociais, a sociologia, a ciência política, a antropologia, na forma de ensino, né? na sua disciplinarização, digamos assim, em transformá-la num produto pedagógico, efetivamente, né? A gente sempre vai ter aí um grande embate, né? Entre ensino e ciência, né? Como que eu faço com que a ciência se transforme em algo que seja popularizado, em algo que possa ser levado aí a cabo como uma experiência, uma prática educacional, enfim, que seja uma contribuição decisiva para todas as pessoas e não apenas para os profissionais típicos da ciência, né? A gente sempre tem que ter em mente que vai existir um permanente desafio, né? O ensino está sempre desafiando a ciência no momento que ele vai tentar se transformar no processo pedagógico. E quem faz isso é o professor da escola, certo? É o professor da escola que vai ter que ter uma excelente formação, uma qualificação para conseguir fazer com que a sua responsabilidade profissional de ensinar, de educar, enfim, lá no nível médio, no nível da educação básica, né, se transforme em algo que seja efetivamente prático, né, que seja utilizável, que seja mobilizável por todas aquelas pessoas, certo? Então a gente sempre vai ter aí presente a questão da teoria e da prática, né? Não se trata apenas de falar de teorias sociológicas ou das ciências sociais, mas é de tentar fazer com que isso se transforme em algo que seja prático, né? Em algo que efetivamente influencie nas experiências e na vida das pessoas, né? Então isso tudo envolve, né? Quando o ensino está desafiando a ciência, tudo isso envolve a gente ter muito claro, né, os objetivos que a gente pretende, as intenções que a gente tem. Então, existe aí toda uma dimensão de intencionalidade do processo pedagógico, que é diferente do processo científico, que muitas vezes ele está mais baseado na discussão interna da ciência, né, do campo científico propriamente dito. Eu repeti inúmeras vezes para vocês durante a disciplina, né, que os professores de sociologia na educação básica são o carro-chefe de uma sociologia pública, né? Porque não é aquela ciência social desenvolvida para os pesquisadores, para o próprio campo científico. Ela é uma ciência social, né, voltada para o público, voltada para a sociedade, que precisa ser popularizada. Mas para ser popularizada, ela precisa passar por um conjunto de processos e o professor da escola precisa estar preparado para isso, né? Para fazer isso. Esses objetivos, essas intencionalidades, elas se referem também a metas. Agora, como que eu vou definir intenções, objetivos, metas para colocar em prática concepções teóricas, conceitos? Ou seja, como que eu vou fazer determinadas discussões, determinados debates das ciências sociais se transformarem em coisas que sejam úteis para a vida das pessoas, né? Eu vou ter que receber as demandas externas, eu vou ter que conseguir entender o que está acontecendo lá fora. Eu também vou precisar considerar muito a questão dos projetos de vida, das trajetórias individuais, né? Entender que nem todo mundo vai ser sociólogo, entender que muitas vezes um grande exercício que eu posso fazer é simplesmente fazer com que as pessoas que vão seguir outras carreiras, né, quando se transformam em sociólogos, às vezes, sei, eu não tenho esse dado, mas talvez 1 em 1000 ou 1 em 100 mil, eu não sei, mas não são, a maior parte das pessoas não vai seguir esse tipo de carreira. Mas será que a sociologia não é importante, o conhecimento das ciências sociais não é importante para as outras pessoas? Né? Não seria interessante que um médico, que um fisioterapeuta, que um advogado, que um empresário tenham, né, algumas pré-noções típicas das ciências sociais
para a sua própria prática profissional, para a sua própria trajetória, né? Pessoas que participam de movimentos sociais, pessoas engajadas em determinadas lutas, né? Grupos, agricultores. Será que não é importante? Né? E o professor de sociologia ele tem que estar muito absorvendo essas demandas, esses projetos, essas histórias, né? Para conseguir pensar aí nos objetivos, nas intencionalidades que ele quer quando ele transforma debates das ciências sociais em debates que possam ser mais públicos, mais gerais, né? Que possam ter alguma consequência ou alguma influência aí na vida das pessoas em geral. Certo? Então, né, o que eu quero dizer? Sempre a gente vai estar construindo, planejando, dialogando, trocando ideias, certo? É isso que vai ser feito dentro do espaço profissional. A gente não constrói as coisas sem um conjunto, sem uma proposta, no fundo, de uma certa cooperação, de um certo engajamento, de um certo envolvimento com aquilo que se pretende fazer. Certo? Então é muito importante, né, e vou repetir algo que já falei antes, que os profissionais da área das ciências sociais, né, especialmente os professores em formação que vão dar as aulas de sociologia no ensino médio, continuem construindo esses espaços, planejando, né, e trocando suas experiências, né, compartilhando seus resultados positivos, se engajando no fortalecimento desse campo, desse espaço. Né? Então, nunca é um trabalho individual, embora ele seja muito baseado nas experiências próprias e particulares. Mas é interessante que haja também um movimento de compartilhamento coletivo das coisas, certo? Não tem por que não por acaso eu pedi que vocês lessem entrevistas com os professores, porque é fundamental que vocês troquem as experiências, que vocês enxerguem as outras experiências e continuem fazendo esse exercício quando estiverem exercendo ali as práticas pedagógicas. Nos estágios vocês vão ter oportunidades para isso, porque nos estágios vocês vão ir para as escolas e aí depois vocês vão ter encontros, né, do próprio estágio, dos estagiários, para trocar essas ideias e essas informações, né, e conhecerem um pouco mais a respeito daquilo que cada um está vivenciando. Então, né, a gente vai trabalhar muito, né, a questão do conteúdo, né? Aí, agora percebam que a gente já está passando para além das estruturas, certo? Esses conteúdos, né, a forma como efetivamente nós vamos organizar isso tudo, né, as práticas que a gente vai utilizar, enfim, tudo isso, né, vai vir um pouco como resultado, né, dessa imersão, né? Uma imersão que no momento é uma imersão de formação, mas que logo já vai ser uma imersão profissional propriamente dita. E aí, a partir desse momento, né, tendo aí algumas bases, algumas estruturas, alguns fundamentos, né, cada um vai começar a incorporar isso de uma determinada forma, né, da forma que mais lhe aprazir. Certo? Então, isso envolve também uma questão de organização, né? A gente precisa estar organizado, não só individualmente, com os nossos objetivos, com as nossas propostas, com as nossas práticas, mas também no coletivo, né? No grupo, na profissão, né? Nos espaços que estão aí reservados para a profissão, as associações profissionais, né? As publicações específicas, né? Já falei para vocês, como a CABEX, que é o caderno, né, da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, que publica não só trabalhos científicos a respeito do ensino da sociologia, mas também tem toda uma seção destinada para os professores das escolas falarem sobre experiências pedagógicas. Né? Então, a gente tem, olha só o conjunto de espaços que começam a surgir, mas que precisam ser não só visitados, mobilizados, mas também a gente tem que participar e se engajar neles, né? Faz parte desse processo, né? Para se sentir como parte de algo que está aí em construção e que precisa sempre estar se fortalecendo, se solidificando, né? Para que a gente tenha mais força, mais legitimidade pública e assim por diante. Certo? Agora tem uma questão aí que é muito interessante também, que é quais conteúdos, né? Então eu trouxe umas imagens para vocês viajarem um pouco na coisa. Nem todo mundo vai usar ali o tijolo cor de laranja. Você vai poder usar daqui a pouco um tijolo de concreto, né?
E outra coisa que é muito importante é que a gente não necessariamente vai mobilizar as coisas da mesma forma. A gente tem um conjunto de elementos, né, que a gente viu lá nas fundamentações do ensino da sociologia, nos parâmetros curriculares, nas diretrizes, né, o trabalho com conceitos, com teorias, com temas, não que um seja mais ou menos importante que o outro, muito pelo contrário, todos são importantes, né? A gente precisa encontrar meios de fazer movimentos entre eles, e tendo ainda aí a pesquisa como um princípio educativo por trás disso tudo, ou seja, nem tudo são coisas iguais, né? As coisas, né, cada um tem a sua funcionalidade, cada um tem a sua forma aí de cada um desses métodos, né, tem aí a sua forma de ser colocado, e todos precisam ser colocados, ora mais uns, ora mais outros, né? Dependendo do que vai ser debatido, discutido, dependendo das demandas escolares, enfim, das demandas dos educandos, né? Digamos aí, está envolvida também uma sensibilidade do professor, né? Como que eu vou erigir essas minhas paredes dentro desses fundamentos, dentro dessas estruturas, né? Então, ora eu posso mobilizar uma forma de trabalho, ora eu posso mobilizar outra, mas sempre considerando que, enquanto professores, todas essas formas têm que estar de alguma maneira associadas, certo? E sempre lembrando da pesquisa nesse sentido de princípio educativo, certo? Que é diferente da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica. É a pesquisa, né, para deixar bem objetivo, né? A pesquisa como princípio educativo, que é essa pesquisa da sala de aula, a pesquisa escolar, ela é como essas pesquisas que vocês fizeram no exercício de diagnóstico, certo? O que significa isso? É uma pesquisa que seja, que traga, na verdade, resultados para os sujeitos em formação. No caso aqui, de um curso de licenciatura para formar professores de sociologia na escola, né, os exercícios que vocês fizeram nessas pesquisas foi o de analisar programas de ensino, analisar entrevistas, falas dos professores, analisar livros didáticos, porque esses são objetos importantes para vocês. Mas lá na escola haverão outros processos, outros objetos que vão ser importantes para aqueles educandos. E vocês, enquanto professores, vão ter que ter isso muito claro, certo? Na escola nós não vamos resolver grandes problemas de pesquisa, porque não temos recursos, não temos os instrumentais corretos, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é pesquisar sobre coisas que façam sentido para os sujeitos da educação, para os sujeitos daquele processo específico da educação. Então, no caso do ensino médio, vocês, enquanto aqui, né, numa disciplina de um curso de formação de professores de ciências sociais, vocês fizeram pesquisas sobre a carreira de vocês, sobre a profissão de vocês, sobre os princípios pedagógicos que vocês vão ter que trabalhar depois. Na escola, as demandas dos estudantes é que vão orientar e guiar os assuntos a serem transformados em objetos para a realização de pesquisas lá na escola. Isso é uma pesquisa por princípio educativo, certo? Ela tem que ser de natureza prática para o agente em formação. Isso aqui é uma coisa que é bem interessante também. Eu fui procurar umas imagens de uns tijolos postos de formas diferentes. Quando o professor mobiliza suas experiências, né, já imbuído dos seus fundamentos, dos fundamentos que ele tem, da história do campo, do legado do campo, enfim, ele já tem a condição de fazer um processo dialético, um processo de síntese que relaciona, né, em uma tese e numa antitese, tanto esses fundamentos quanto as experiências que ele vive no ambiente escolar, né, na comunidade onde ele vai desenvolver a sua prática. Ele vai ter aí um processo de juntar isso tudo, né, de transformar isso tudo. Então, na verdade, isso tudo vai envolver o quê? Né? Autoconhecimento sobre a carreira, sobre a sua formação, sobre onde quer chegar, sobre o que propõe, mas vai envolver uma grande também sensibilidade para com os agentes da educação, os sujeitos da educação pelos quais ele é responsável, mas também, né, vai exigir com que ele consiga mobilizar recursos e pensar estratégias para colocar isso tudo em prática. Então, a disposição como isso tudo vai ser dado depende de cada um, né? A gente não precisa fazer tudo igual, né?
voltando lá ao exemplo que eu falei de Matrix, certo? Não é baixar dentro da cabeça de alguém e a pessoa vai sair fazendo aquilo que o sistema quer que ela faça. Muito mais do que isso, né? É um processo dialético, né, entre o que é fundante e o que é mais dinâmico, mais variável, certo? Que vão vir das próprias experiências escolares de cada um dos professores, junto às comunidades onde vão dar aula, certo? Então, na verdade, a forma como esses conteúdos, essas metodologias, essas práticas serão dispostas vai sempre variar em razão, né, desse movimento, né, que cada um vai promover. Então, não é para chegar na escola, a proposta dessa disciplina nunca foi vocês chegarem na escola e aplicarem as diretrizes. Não é isso. Né? Como as próprias diretrizes curriculares dizem. Isso tudo são guias, são apontamentos, são direcionadores, certo? É muito mais do que isso, né? A gente não quer transformar tudo numa lista de conteúdos. A proposta não é essa. Coisas que têm que ser checadas, produzidas e apresentadas. Não. Cada um por si, depois, em relação ao seu engajamento e à sua imersão nesse campo, nessas trocas de experiências, vai construir, vai organizar isso tudo da forma como lhe convier, da forma como melhor entender, né, pelo autoconhecimento que adquiriu e pela sensibilidade que tem em relação aos sujeitos educacionais com o qual está lidando, a sua disposição dessas peças todas, certo? Então é para isso que eu quero apontar bastante aqui para vocês. Então, a gente tem os princípios todos, né? Mas o que é importante destacar? E por que eu peguei essa outra imagem meio aqui? Tem os fundamentos aqui, mas percebam que as construções são cada uma do seu jeito, da sua cor, do seu tipo. Tem a casa vermelha, tem a casa verde, tem a casa amarela. Não, os formatos não, são coisas muito próprias de cada um de vocês. Né? E o rico disso tudo, que vai transformar o campo em algo mais forte e, portanto, com fronteiras mais bem estabelecidas e com mais capacidade de reagir às mudanças, aos contextos, às conjunturas, vão ser exatamente essas possibilidades múltiplas, né? Isso nos fortalece, certo? Se os fundamentos são os mesmos, se os tijolinhos são parecidos, a forma como a gente vai fazer a construção lá no final vai depender de cada um de nós, né? Da forma como vai se sensibilizar, da forma como daquilo que mais lhe chamar a atenção, daquilo que vai querer transpor didaticamente e assim por diante, né? Então esses são elementos que são fundamentais para isso tudo. E isso tudo, no fundo, significa o quê? Né? Que o professor não entre naquela seara, né, de terra arrasada, de terra perdida, de que nada vai dar certo, de que tudo vem em contra, mas que, na verdade, ele se sinta como responsável e capaz de enfrentar esses desafios e de criar soluções, né, a partir daquilo tudo que ele efetivamente tem, dos recursos que estão disponíveis, né? Não esquecer que existem coisas já construídas, que existem espaços, que existem estratégias, enfim. Ou seja, no fundo, tudo se trata de planejamento e engajamento numa rede de trabalho, numa rede profissional, numa rede que acredita nisso, né? E com isso se cria fortalecimento, né? Assim que você busca mais força, é no conjunto, é no coletivo, né? Quase que um fundamento aqui de movimento social, certo? E a proposta sempre foi essa, né? Tentar fazer com que vocês mergulhassem em todas essas questões institucionais, nessas questões de condições, nessas questões de perfil, nessas questões curriculares e tal, mas que isso tudo enriquecesse a prática de vocês, enriquecesse a experiência de vocês e, fundamentalmente, qualificasse a formação de vocês, para que vocês consigam lidar com essas mudanças todas que nos circundam, né? que nos envolvem, né? Até para que a gente consiga continuar. Né? A ideia sempre é essa. Né? As condições mudam, os agentes mudam, mas a gente precisa
né, garantir aí, continuar pensando a importância da sociologia para a sociedade, né, da sociologia das ciências sociais para as pessoas em geral, para a vida das pessoas, né, na busca aí de uma cidadania mais plena, de uma conscientização, né, de uma participação pública, política, enfim, mais engajada, né? Então, de pessoas com autonomia de pensamento enfim, e a gente tem que contribuir com isso, né? A gente, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, a gente não pode perder, né? É aquela velha história, né? Para o professor, a utopia ela não morre nunca, né? O professor sempre acaba guiado por uma utopia, certo? Mesmo que a realidade seja o fato evidente e real ali, a realidade não pode matar a utopia, né? A gente precisa continuar seguindo em direção a alguma coisa. E para isso existem alguns princípios, alguns fundamentos, né? Alguma base, uma história, né? Algo aí que está sendo sempre construído. Então tudo isso envolve, né, esse permanente planejamento e participação em redes, né? Estar imerso e, a partir dessa imersão, se engajar e construir estratégias melhores de luta, né? Até porque o que está lá no final das contas, né, o objetivo mesmo é qualificar o ensino da sociologia na escola e mostrar que a sociologia, que as ciências sociais podem ter uma contribuição educacional pública, né, efetiva, que elas têm sentido de estarem, né, num currículo escolar. Enfim, aí, né, passado um pouco esse discurso mais de engajar, eu trouxe um pouco para vocês daquele que eu tinha prometido, né, o tópico da semana 5, 8 dos discentes da turma responderam, que era sobre as preocupações que vocês tinham com a sociologia na escola, certo? Eu fiz uma pequena sistematização. Vocês tinham que fazer 3, né, preocupações, mas eu acabei vendo que algumas preocupações eram mais do que 3 e também teve algumas réplicas, né, e comentários, então acabou chegando em 41 principais preocupações, né? Por que fazer um exercício desses? Eu gostaria, e essa é a minha utopia, enfim, que no processo de imersão na área, né, vocês sempre estejam tendo em mente essas preocupações, até porque essas preocupações se transformam em pautas, né, de por onde caminhar, né, e de como enfrentar os desafios que aparecem, porque as preocupações elas sempre estão muito relacionadas com os desafios, e os desafios têm que ser transformados em pautas, né, que vão estar aí cristalizadas por meio do campo, né, a partir do momento que os professores estão se engajando nesse processo, certo? E aí me chamou bastante atenção, é isso que eu quero destacar aqui para vocês, que a principal pauta da turma foi a pequena carga horária da sociologia no currículo, certo? A segunda foram as condições de trabalho, emprego e salário. Depois tivemos 5 menções para a conjuntura política e ideológica diversa e para a questão da reforma do ensino médio, a situação da sociologia com essa reforma, né? São pautas muito próprias do momento, né? Então é difícil que não fosse assim, né? Se a gente fizesse essa pesquisa 5 anos atrás seriam outras coisas, 10 anos atrás seriam outras coisas, daqui 5 anos podem ser outras coisas, certo? 4 preocupações com a carreira de cada um e a inserção no mercado de trabalho, tipo, será que vai ter emprego, será que não vai ter, coisas assim. 4 preocupações com a prática pedagógica e com a metodologia de ensino. Depois tivemos três menções a preocupações com a formação, entre aquela questão dos professores, né? Formação e correspondência disciplinar. Depois, 3 preocupações sobre conteúdos, recursos didáticos, tecnologias, práticas pedagógicas propriamente ditas, certo? Mais os conteúdos, né? Não necessariamente a metodologia de ensino, mas mais os conteúdos, enfim. 2 preocupações, isso aqui me surpreendeu um pouco, apenas com os interesses e as expectativas dos educandos em relação às ciências sociais, e 2 menções à falta de reconhecimento público da sociologia.
Vocês perceberam que eu fiz duas cores diferentes aí, o vermelho e o azul, certo? Apenas para problematizar, certo? Poderiam ser feitas outras interpretações aqui. O que está em vermelho são coisas que nós não controlamos. O que está em azul são coisas próprias da prática da formação do professor. São coisas que nós controlamos, né? Coisas que fazem parte daquilo que a gente pode promover. E é muito interessante de ver, nesses termos, que as preocupações maiores são sobre coisas que nós não conseguimos controlar. A carga horária, que não é uma coisa que nós decidimos, as condições de trabalho, os salários, não depende de nós, a conjuntura política, a reforma do ensino médio. Porém, tem coisas, da falta de reconhecimento público da sociologia, a correspondência entre a formação do professor, mas são todas coisas pelas quais nós podemos lutar. Nós não controlamos, mas nós podemos lutar. Mas para lutar por elas, nós precisamos do quê? Nós precisamos ter foco também naquilo que está sob o nosso controle e que tem direta relação com o processo de profissionalização do professor de sociologia e com a qualificação do ensino da sociologia na escola, que é a prática pedagógica, a metodologia de ensino, os conteúdos, os recursos didáticos e a forma como nós vamos lidar com as demandas públicas por esse tipo de ensino, por essa educação, que foram as menos mencionadas. É claro que isso também está relacionado à etapa em que vocês estão, né? Vocês não são professores já em atuação. Então isso aí pode impactar, pode influenciar de alguma forma as preocupações que vocês têm hoje, certo? Mas o interessante aqui de se pensar é isso, né? Será que nós não precisamos ter ainda mais preocupações com essas questões que envolvem a profissionalização e a qualificação do ensino da sociologia, que estão sob o nosso controle, exatamente para nós termos mais força para desafiar aquelas coisas sobre as quais nós não temos controle? Para que tenhamos engajamento, segurança para falar sobre isso, legitimidade para cobrar, para embater, né, para entrar no embate, enfim. E aí, só por curiosidade, né, teve uma troca de mensagens num dos tópicos que falava sobre o curso de licenciatura, que eu já mencionei antes, né, acho que foi entre o Felipe e a Raquel, acho que foi uma troca entre eles. Que era uma certa crítica à própria formação lá no curso de licenciatura. Só que quando a gente olha as preocupações de vocês, é curioso que venha essa preocupação, né, como algo, até que ponto o curso está dando conta daquilo que nós precisamos, mas ao mesmo tempo não é uma das principais preocupações de vocês. As principais preocupações, elas dizem respeito a essas questões mais de contexto, né, que a gente tem muito mais difícil o controle sobre elas, mas que nós as podemos modificar apenas por um bom e qualificado trabalho enquanto professores. Então fica esse processo aí como uma reflexão permanente para vocês fazerem na frente. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, eu comparei também com o resultado dessa mesmo tópico do semestre passado, e é muito parecido, certo? As preocupações maiores no semestre passado, a gente teve 9 respondentes, 34 principais preocupações, né? Foi com a carreira, com as condições de trabalho, com a carga horária, com a conjuntura política, com a formação correspondência, os fatores externos, e em menor número com as questões de formação mesmo, de qualificação do ensino da sociologia, prática pedagógica, metodologia do ensino, interesses e expectativas dos educandos, recursos didáticos e tecnologias. Conteúdos, recursos didáticos e tecnologias, certo? Só por curiosidade. Então aqui, claro, vamos acompanhar mais isso, né, durante os semestres, mas a princípio a gente vê esse tipo de tendência no momento, talvez dando reflexo ao que nós temos hoje, né? Contexto de reforma do ensino médio, contexto de governos de ideologia mais conservadora, refratários ao ensino das ciências humanas e tal. E aí a ideia é um pouco acompanhar como isso vai se processando, certo? E para finalizar,
eu quero recuperar alguns pontos, tá? E aí eu já fecho. Nunca esqueçam dos princípios de escolarizar em ciências sociais, certo? Isso é fundamento, isso é alicerce, certo? Aquelas estruturas, alicerces e vigas, certo? O que envolve aprender a imaginar sociologicamente? O que é esse escolarizar, certo? Então, desenvolver competências típicas da área da educação, com habilidades que são típicas das ciências sociais, aquela ideia, né, de transpor didaticamente conhecimentos científicos em saberes escolares, imobilizando, ensinando para os discentes habilidades típicas do cientista social, né, das nossas áreas, né, que vão envolver aí competências empírico-concretas, explicativo-compreensivas, linguísticas discursivas, onde habilidades vão se analisar, interpretar e argumentar, né, e aqueles sempre permanentes verbos. Né? Lembram lá quando eu falei no início? As metas, as ações. Quando a gente faz um planejamento de ensino, seja ele formalmente escrito, ou seja ele, né, na nossa ideia, eu tenho que saber a intencionalidade, as metas, o que eu quero fazer com isso. E as metas sempre são definidas por verbos, ações. Verbos são ações, certo? Então eu vou analisar, observar, coletar, organizar, sistematizar, descrever, contextualizar. Tá? Isso tudo vai nos ajudar a problematizar, interpretar a partir desses dados, desses dados coletados pela problematização. Significa o quê? Associar, relacionar, classificar, comparar. E aqui eu vou estar engajado no pesquisar. E para que eu interpreto? Para que eu pesquiso depois de uma problematização? Para me situar, para se situar. Então, né, eles vão, né, reconhecer situações, refletir sobre situações, demonstrar. Isso tudo é argumentar sobre alguma coisa a partir de imersões, né, de movimentos um pouco mais menos espontâneos, menos próximos do senso comum, das verdades absolutas. Né? Então, eu estou me situando, então eu preciso argumentar. E no momento que eu faço todo esse percurso de problematizar, pesquisar, situar-se, eu posso me posicionar ou me reposicionar. Então, perceba, são todos verbos, né? Analisar, interpretar, argumentar, problematizar, pesquisar, situar-se, posicionar-se, reposicionar-se, observar, coletar, organizar, sistematizar, descrever, associar, relacionar, classificar, e assim por diante. Então, nunca esqueçam disso. Quando eu falei sobre os tipos de currículo, no final de uma das aulas, acho que da terceira ou da quarta, não lembro agora de qual delas, certo? Lembrem que existem diferentes formas de produzir o currículo, mas tenham em mente, por que não ter em mente um currículo mais prático, pragmático, onde a teoria possa ser transformada em prática, né? Onde a gente vai ter como finalidade desenvolver nos alunos hábitos intelectuais típicos das ciências sociais, mobilizando metodologias que conectem teorias, conceitos e temas, práticas pedagógicas baseadas no exame desses temas por pesquisa escolar, certo? Mas que não deixa de fazer tudo o que os outros tipos de currículo também fazem, ou seja, ele acumula as práticas pedagógicas. Você vai fazer as rodas de conversa de um currículo mais espontaneísta, mobilizando, levantando os assuntos de interesse, levantando as opiniões, né, mapeando as opiniões, os posicionamentos. Mas você também vai fazer um processo de contextualizar as teorias e biografias dos autores, apropriar os alunos de uma linguagem sociológica. Né? Mas tudo isso para chegar aonde? Para chegar no desenvolvimento desses hábitos intelectuais. Tudo isso para chegar aonde? Para chegar, né, naquele pequeno, simples gesto, movimento, de minimamente, né, talvez a gente não consiga tirar, desvendar os olhos de alguém, mas minimamente permitir que ele dê uma espiadinha em alguma coisa. Certo? Pelo menos abrir os dedinhos assim, ó. Não precisa destapar. Né? Isso já é um trabalho um pouco mais difícil, mas minimamente. Né? Sentir o cheiro, olhar com pelo menos um olho. Né? Enfim, é isso, é esse o movimento. Né? Esses são
fundamentos básicos do básico do básico. São as fundações, os alicerces e as vigas dessa coisa toda. E quando a gente tem uma prática profissional qualificada, quando a gente acredita no que a gente faz, a gente dá aula em qualquer contexto, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não se está dizendo com isso que não tenha que se ter lutas pelas condições de trabalho, pela carga horária, assim por diante. Mas mesmo numa guerra civil, eu consigo dar aula se isso está incorporado em mim como algo que eu tenho que fazer. Eu acredito que eu devo fazer e que eu posso fazer pelas outras pessoas, pela sociedade. Essas outras lutas, elas fazem parte de outros movimentos, de outras associações. O sindicato dos professores, né? A participação política, porque nós também não somos apenas professores, nós somos cidadãos também, e nós temos outras atividades sociais, outros tipos de relações e de associações. Talvez sejam mais próprias para a gente fazer esses movimentos. Mas, igual a gente, para fortalecer essas outras lutas que estão baseadas em outras instituições, em outros espaços, em outros campos, eu preciso ter muito consolidado e muito forte aquilo com o qual eu posso contribuir. E no nosso caso aqui é o profissionalismo na área de ciências sociais, a qualificação do ensino da sociologia, porque nós acreditamos que aplicar ciências sociais na educação, na escola, pode ser algo positivo para a sociedade. Eu não posso desistir de um princípio que pode contribuir com todos os outros movimentos, com todas as outras lutas na qual posso me engajar como um sujeito, um agente de uma realidade, de um contexto. Certo? Enfim, terminando por aqui. Bem-vindos ao campo da sociologia escolar. Né? O próximo passo vão ser os estágios. Claro que eu não vou convidar vocês para roubar o banco da Casa da Moeda lá, mas eu acredito que vocês estejam plenamente preparados para encarar os estágios no semestre que vem, pelo menos com um pouquinho mais de energia. É isso, pessoal. Agora eu fico à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma demanda. Rita, Eikon. Tomar uma água também, né? Tudo certo, pessoal? Não prefere falar, Rita? Mais dinâmico. Eu tô vendo que tu está digitando. Estava abrindo o microfone. Obrigado, Rita. É sempre bom ouvir a voz das pessoas. A gente se sente menos sozinho. Foi muito boa a aula. Eu acho que a disciplina ajudou muito nessa preparação assim, para o estágio. E, para mim, é uma grande dúvida assim, como preparar as aulas, por exemplo. Como lidar com possíveis questionamentos dos alunos, como despertar o interesse deles. E, com certeza, sim, ajudou muito na preparação para semestre que vem iniciar os estágios. Muito bom. Eu ia até pedir que vocês fizessem um pouquinho de avaliação mesmo, não só da disciplina, do conteúdo da disciplina, mas também
em termos operacionais, é muita sobrecarga, enfim, muita atividade, ou pelo menos as atividades são importantes, enfim. Mas sobre o que tu colocou, Rita, acho que é super. Eu tenho certeza que vocês chegam já um pouquinho mais preparados. É claro que a gente ficou mais numa discussão teórica, enfim, mas com algumas aproximações práticas, mas eu tenho certeza que as próprias entrevistas que vocês leram, né, os professores falam ali brevemente sobre algumas práticas pedagógicas, vocês vão ter esse trabalho final, que é um pouquinho de exercitar a proposta de uma prática pedagógica. Ele é genérico, então, na verdade, vocês vão escolher uma temática, mas vocês já vão pegar o costume de fazer preparações para outras temáticas, né? Eu acho que esse é o elemento mais interessante desse exercício final. E os estágios, vocês vão ter vários momentos, né? Primeiros momentos de inserção, que vocês vão observar os professores. O pessoal que está no Residência Pedagógica, que está no PIBID, já tem isso, né? Então, na verdade, a ideia é preparar vocês para que vocês tenham uma maior abertura, né? Talvez não encher vocês de cargas, porque existem muitas experiências, né? Ficaria difícil, até no próprio Moodle vocês têm, certo? Você tem ali no material do módulo 5, que é o módulo do trabalho final, tem um material de relato de experiência do PIBID, quando o PIBID era no IFCH, lá no passado distante, depois ele voltou para cá, né? Voltou para o IFCH, mas tem ali algumas relatos de experiências ali dentro, tem artigos que tem alguns relatos de como aplicar algumas coisas, tem um livro ali que é todo ele feito de propostas pedagógicas para aplicar determinados temas, né? Então, existem muitas experiências transcritas, assim, né? Transformadas na forma de artigos, mas vocês nos estágios também vão ter a oportunidade de fazer observação de aulas, certo? E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que com toda essa bagagem, né, que não é da disciplina, não é minha, digamos, o campo que produziu, né, os colegas de vocês, futuros colegas de vocês, os professores das escolas, os professores que trabalham com a pesquisa acadêmica sobre o ensino das ciências sociais, enfim, os professores que trabalham nos livros didáticos, os professores que trabalham na definição de diretrizes curriculares, de base curricular, enfim, é todo um trabalho de diversos agentes aí, que isso tudo vai, pelo menos, deixar vocês mais capazes de absorver essas práticas, né? Que talvez vocês possam olhar para essas práticas e dizer, isso aqui não está legal, mas, na verdade, vocês vão ter critérios, né, de avaliação dessas próprias práticas, que o objetivo, na verdade, não é criticar as práticas que os outros usam, mas que vocês olhem para as deles, mas que pela reflexão crítica que vocês vão fazer sobre as práticas desses outros professores, dos colegas de vocês, as experiências deles, vão conseguir pensar outras práticas, novas práticas. Então, me parece que vocês foram subsidiados, né, no sentido de se transformarem em professores em formação, enfim, mas em profissionais que consigam captar, né, um pouquinho dessas, né, olhar para essas práticas, pensar sobre elas, problematizar elas, né, e pensar em outras formas de praticá-las, sabe? Então eu acho que o caminho está, assim, com algumas pedrinhas a mais. Esse que era o objetivo, né? A gente não vai conseguir resolver tudo numa disciplina, por mais que ela tenha 90 horas, né? E aí, justificando a questão das muitas atividades, é porque, primeiro, nós queremos que vocês tenham o maior contato possível, embora existam muito mais coisas, né? Se vocês olharem, vocês, na verdade, só leram 1/3 do tudo que está lá no Moodle, e além daquilo já tem muito mais coisa produzida, né? Eu até sempre deixo como dica, olhem o site do Cadernos da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a CABEX, vale a pena, porque ali é uma publicação que tem poucos anos, né, mas já está, se eu não me engano, com 8 números e vai crescer mais ainda, porque ela tem esse caráter de ser um espaço de debates, né,
sobre a situação do ensino da sociologia, mas também sobre as práticas pedagógicas da sociologia na escola, certo? Então, ali sempre tem problematizações muito do momento, certo? Até esse meu material aqui, não, esse aqui é de uma outra revista, lá de Maceió, da Federal de Alagoas, mas tem um outro texto meu que é sobre livros didáticos, que parte desse material aqui também, está nessa revista, se eu não me engano, no último número, no penúltimo número. Então, são espaços aí, e é um pouco isso, né? Na verdade, a disciplina teve essa proposta de deixar, assim, colocar umas setas, né? umas orientações, ela funciona meio como um sistema perito, né? Lá da teoria do Giddens, coisas que vão organizando, orientando, né? Os agentes, né? por caminhos possíveis, para que eles se sintam mais seguros, né, dentro de uma concepção de segurança ontológica, né, no nosso caso aqui, uma segurança dentro da prática que vai ser desenvolvida enquanto professor ali na escola. Mas é isso. Mais alguma questão? O Eikon? Ou a Rita? Eu sei que é bastante material que a disciplina disponibilizou, que são muitos exercícios, mas a ideia sempre foi fazer com que vocês tenham exercícios muito que sejam úteis para a própria formação de vocês. É diferente, por exemplo, do curso de... Eu também dou aula no curso de licenciatura em Ciências Sociais aqui da URGS, que é da modalidade de educação à distância, né? Que é um curso vinculado ao campus Litoral Norte. E lá eu desenvolvo o conteúdo dessa disciplina, mas numa estrutura curricular um pouco, digamos, preparada para esse curso, né? Fora da proposta do curso aqui do IFCH, que é um curso que tem junto o bacharelado e a licenciatura, né? E aí as coisas andam meio que junto. Lá é só o curso da licenciatura. Aí lá eu consigo desenvolver o trabalho dessa disciplina aqui em 4 disciplinas, né, que começa desde o início do curso, né, e vai andando até os estágios. Mas, enfim, são outras estruturas, até uma estrutura diferente de curso, porque, na verdade, é um curso que tu não pode recuperar, certo? Porque é só aquela edição. Então, a gente precisa criar uma forma de desenvolver o conteúdo que não... que seja um pouco... minimize um pouco os problemas à distância, certo? Mas, enfim, mesmo que estejamos, né, tenhamos trabalhado aqui numa modalidade online, numa modalidade de ensino remoto, que a gente espera que, né, em breve já se hibridize, sei lá, ou volte ao presencial, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, de igual forma esse conteúdo dessa disciplina, que eu tenho certeza que ele vai ser importante para vocês ali na frente. Tá, eu vou... Deixa eu... só me dar um minutinho aí, porque eu pego aqui o link e eu colo aqui. O Cadernos da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, né? É legal, eu até ia sugerir para vocês que vocês não olhem apenas a publicação em si, mas que vocês também olhem o site da ABEX, da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Eu faço parte da comissão de formação dessa associação, certo? Nós temos uma unidade regional no Rio Grande do Sul dessa associação, e que inclusive é coordenada por colegas de vocês que fizeram a licenciatura há 5, 6 anos atrás, certo? Então, acho que é bem legal que vocês estejam sempre atentos a esses documentos que estão aí, né, disponíveis. Eu estou pegando aqui o link e vou colocar no chat. Espero que o chat fique ativo. Então, acho que vale muito a pena, tá, vocês terem contato com isso, e até já faço uma propaganda.
que a revista ela tem edições anuais, né? Quer dizer, ela tem 2 edições por ano. Como a revista é aberta à publicação de experiências de ensino, que lá depois dos estágios de vocês se engajem nessas publicações e venham a apresentar trabalhos, né, para submeter a essas revistas. É super importante, né, faz parte da carreira para a carreira de vocês, é importante. Então, acho que vale muito a pena que você... É mais um passo, né, para fazer parte dessa rede, para se enredar, né, para fazer a imersão profissional aí que vai ajudar vocês na carreira e daí para frente, certo? Eu vou pegar aqui também o site da associação. É uma associação muito engajada, certo? A BEX, em nome do ensino da sociologia na escola. E essa associação ela tem um papel importante profissionalmente, tá? Porque ela faz cursos de formação de professores. A associação, sempre que tem aí um concurso público para professor de sociologia na escola, a associação emite notas, sempre que, por exemplo, tem aí algum erro por exemplo, tem o concurso para vagas para professor de sociologia, mas daí tem lá bacharel em ciências sociais, bacharel em história, aí a associação emite notas dizendo que não deveria ser assim, entra em contato lá com as secretarias de educação que fazem os concursos. Então ela tem todo um engajamento também político em prol das ciências sociais e dos professores com a formação específica na área. Certo? Então é bem legal, inclusive vocês podem se associar, o custo de associação para alunos de graduação é bem baixo, certo? É uma anuidade, paga uma vez por ano, eu não sei exatamente o valor, mas deve ser R$30. No site vocês têm todas essas informações, eu acho bem bacana, porque daí vocês ficam por dentro dos eventos, das atividades, certo? A ABEX também promove o Encontro Nacional de Ensino de Ciências Sociais a cada 2 anos, certo? Tem encontros regionais, esses tempos a gente fez um debate sobre o novo PNLD, para que professores da área das ciências sociais que produziram livros no último PNLD para projetos de vida, ciência, sociologia e matemática, que é um livro interdisciplinar, né? Para eles falarem sobre isso. Esses vídeos estão disponíveis no canal do YouTube da associação, certo? Então é super importante. Eu acho que esse é a grande contribuição dessa disciplina, que vocês se envolvam com todos esses espaços que o campo vem promovendo e que vocês tenham contato com alguns desses fundamentos para conseguirem, digamos, embasar a atuação profissional de vocês e que tenham uma formação qualificada, né, mais qualificada, e juntando isso tudo com as experiências que cada um vai ter. Muito bem. Se vocês não tiverem mais dúvidas, questões, a gente consegue encerrar essa última aula, essa despedida, né? Pelo menos nessa disciplina, né? A gente está sempre aí pela universidade, sempre engajados na luta pela licenciatura, internamente na universidade, a luta pela licenciatura em Ciências Sociais, pela qualificação da nossa licenciatura, e externamente a universidade pelo campo do ensino da sociologia. Inclusive, eu estou envolvido agora, nas próximas semanas, eu vou presidir o concurso público do nosso departamento, que é específico para a contratação de mais um professor ou uma professora para a área de Sociologia da Educação, ensino da sociologia, certo? Então, a gente vai ter mais um professor, uma nova professora, um novo professor, a partir do ano que vem, se tudo der certo, né? Atuando, né, conjuntamente para tentar fortalecer aí a discussão sobre sociologia
na escola, Ciências Sociais na escola, junto ao curso de licenciatura. Muito bem, pessoal. Foi um prazer ter estado com vocês. Se não existem mais questões, dúvidas, aí eu vou encerrar a gravação. Vocês têm a última tarefa para fazer a entrega, né? Até a semana que vem, até o início da semana que vem. Foi um grande prazer ter estado com todos vocês durante esse semestre e tentando motivá-los, né, para que acreditem num trabalho super importante, fundamental, que os professores e as professoras de sociologia e em especial de ciências sociais para a educação básica, na educação básica, né, estejam aí ocupando os espaços nas escolas e que possam levar aí o nosso conhecimento para uma dimensão mais pública. Espero que tenham aproveitado. Se não temos mais nenhuma fala, então eu me despeço por aqui, certo? Obrigado mais uma vez, foi um grande prazer. E as questões todas continuam no Moodle, certo? Então, obrigado. E ficamos à disposição de vocês nos próximos semestres. Vocês ainda vão conhecer novos professores do estágio. Tem um momento ainda bem dinâmico pela frente. Um processo de formação no curso de licenciatura. Tchau, tchau, então. Sucesso para todas e para todos.